lá no capítulo de número 8. Não sabe qual é o livro da criação? Gênesis. Lá no capítulo 8. Mas eu queria que você estivesse aí atento junto comigo, amém? Versículo de número 13. Às vezes 13. 8:13. Na revista atualizada, que é a Bíblia que usamos, está assim, ó. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a... Então Noé removeu a cobertura da água e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava... Então disse Deus a Noé, versículo 16: sai da arca, deixa a tua mulher, teus filhos, tuas mulheres e todos os animais aí. Não? Bem, sai a tua mulher da arca, teus filhos, e fica só você aí dentro. Meu Deus. Sai da arca contigo, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Você pode dar um glória a Deus aí? Deus, fala conosco, Senhor, é o que eu quero te pedir e te agradecer no nome de Jesus. E os que creem digam amém e amém. Os 3 tempos da vida do homem e da mulher de Deus. Os 3 tempos. O primeiro tempo, o tempo de entrar. Nós vimos, e se você me acompanhar lá no capítulo 7, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. O primeiro tempo, o tempo de entrar. Interessante, é bom frisar que local de salvação é dentro da arca. O local de salvação era dentro da arca. Só seriam salvos aqueles que estivessem, me ajuda, aqueles que estivessem dentro da... Não é diferente hoje na presença do Senhor. Local de salvação é na presença do Senhor. É dentro. Significa dizer que aquele tempo de um pé lá e outro cá passaram-se. Significa dizer que nunca havia chovido sobre a terra, mas Deus exterminaria com o dilúvio. E só se salvaria aqueles que estivessem dentro da arca. E Deus então vira para Noé e diz: olha, Noé, tu tens sido justo perante os meus olhos, íntegro, mas devido à tua integridade, em outras palavras, na hermenêutica do texto, não se salvarão somente você, não se salvará, perdão, somente você, desculpa o português, salvarão-se também todos os teus, através de ti. Significa você, mamãe, papai, filho, que quando você está na posição, você atrai para si uma palavra chamada salvação para os seus. Jesus, dentro de casa, fazendo a diferença. O que eu quero tentar deixar hoje para você é que o primeiro tempo na vida do homem e da mulher de Deus é o tempo de entrar. O segundo tempo, o tempo de permanecer. Repete comigo: permanecer. Mostrando para mim e para você de que dentro daquela arca, eu falei semana passada e vou ter que falar de novo, existia animais, e junto com esses animais existia uma palavra chamada, ou 2 palavras chamada mau cheiro. Cheirava mal dentro da arca, querido. Aquele local não era o local que eu poderia dizer para você que Deus entrou com uma fragrância bonita. Ei, eram animais. Comiam, defecavam. A arca, ainda que cheirasse mal, era o único local de salvação. Eu preciso deixar isso para você, porque às vezes as pessoas acham que a igreja é perfeita, que ser crente, uma vez há muitos anos atrás, lembra disso, pastor Jair?
O rapaz virou e falou assim: quando eu aceitei Jesus, se alguém me dissesse que era tão espinhoso, eu não tinha ido. Agora eu só começo a piada. Se alguém me dissesse que aceitar Jesus era tão espinhoso, eu tinha ficado lá no candomblé, da onde estávamos num monte, manifestou com o demônio, aí depois falou: não, foi eu que fingi. Fingiu, o demônio quase jogou ele precipício abaixo. Queria ver fingir embaixo do precipício. Lembra disso? E se fingiu, estava endemoniado também. Com tanta coisa para tu brincar, vai brincar com o demônio? E aí o camarada diz: olha, minha vida está tão esquisita, está tudo tão apertado. Se eu soubesse, eu não tinha. Se me apresentasse esse Jesus, eu não tinha aceitado. Pô, gente, pelo amor de Deus. Significa que igreja não há perfeição. Significa que problemas que você talvez encontrou em outros lugares, você vai se deparar aqui. Significa que, tendo em vista tudo isso, o melhor lugar é dentro da casa de Deus. O melhor lugar é na presença do Senhor. Esse é o melhor lugar. É quando eu compreendo tudo isso e permaneço lá de dentro, porque é o local de salvação. Permanecer é o segundo tempo da vida do homem e da mulher de Deus. Eu preciso permanecer. Eu não posso aqui estar dentro da arca querendo fazer buraco na madeira para querer saber como é que está o lado de fora. O lado de fora não te pertence mais. A Bíblia vai colocar o justo e o ímpio. E aí, se fôssemos analisar isso da melhor maneira possível, nós talvez entenderíamos, talvez compreenderíamos. Quando o Senhor vira, e quero falar para os amados aqui, o Espírito vai me levando, eu não tenho esboço, não tenho nada, e a gente vai deixar Deus trabalhar. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aí o 4 vai dizer: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos ímpios, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha que coisa tremenda. A melhor coisa, querido, é quando eu estou debaixo da mão do Senhor porque quero, não por forçação de barra. Porque vai ter uma hora que você vai ter o poder de decisão. Eu quero falar com os jovens aqui nesse lugar, que muitas das vezes vêm para a igreja porque é uma imposição, aquela coisa e tal, e a mamãe e o papai está certo mesmo, tem que impor mesmo. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que decidir, vai poder decidir o que tu quer da tua vida. É do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de fora é tudo isso aí que tu está vendo. A pergunta para mim e para você é: qual a posição que eu quero estar nas mãos do Senhor? Eu quero estar sobre ou debaixo? É uma escolha. Porque a Bíblia fala em Deuteronômio, lá no capítulo, não abre não, no capítulo 32, versículo de número 39, diz assim: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Há muitos anos atrás, a primeira vez que eu ouvi, hoje isso virou meio que jargão, mas há muitos anos atrás, quando eu vi o pregador dizendo: eu prefiro estar na mão do diabo, eu falei: meu Deus, na mão do diabo, que coisa forte, que negócio é esse? E fiquei no meu lugar me questionando, que coisa. Aí ele completou: porque na mão do diabo, Deus vai lá, me arranca e me tira. Mas dura coisa, horrenda coisa é cair na mão do Senhor. Sim ou não, crente? Quando Deus diz que não, quem pode dizer que sim? Quando Ele fecha a porta, quem pode abrir? Fala comigo, fala comigo. Quando vivíamos uma vida desregrada, e lá, há muitos anos atrás, uma família espírita, idólatra, existia um demônio lá por nome de Tranca-Rua, que
dizia que abria caminhos. E tinha que ser feito um trabalho na encruzilhada. Ele dizia ter o poder de abrir e fechar. Aí quando conhecemos Jesus, vamos em Apocalipse, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos ver aquele que tem as chaves de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. E no 8, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Dizendo para mim e para você, de que quando conhecemos Jesus, somos libertos desse cativeiro espiritual. Isso tudo eu só encontro dentro da arca. Isso tudo eu só vou ver dentro da arca. Do lado de fora eu não vou conseguir contemplar. Do lado de fora é perdição. Pastor, mas é prazeroso. É uma coisa. Mas eu preciso dizer para você que Deus, quando se levantou para destruir Sodoma e Gomorra, aí Abraão tenta interceder, mas Senhor, se tiverem lá 50 justos. Aí o Senhor, se tivesse 50 justos, Abraão, eu até salvaria. Mas 40, 30, 10, não tinha ninguém, só tinha Ló. Aí o que a Bíblia diz? Deus envia 2 anjos. Os anjos vêm para sinalizar que ia tudo ser destruído. Olha só, Ló, ainda fica meio que sem saber o que fazer. A Bíblia diz que o anjo pega no braço dele e leva ele na marra para o lado de fora. Tira ele daquele lugar. Aí a esposa ficou com saudade do lado de fora. Quis abrir, em outras palavras, o buraquinho dentro da arca. Peraí, deixa eu ver como é que o pessoal está morrendo. Deixa eu ver a destruição, deixa eu ver. Mas a ordem era: não olhe para trás. Toca no teu irmão e diz assim: é um novo tempo na tua vida. Tu não pode mais olhar para trás. Tu está dentro da arca, e com toda a imperfeição dela é o melhor lugar do mundo. Segundo tempo, o tempo de permanecer. Permanecer. Ei, deixa eu falar para você algo aqui. É domingo de manhã. Talvez se fosse à noite eu não falaria com essa vontade toda que eu estou. Ei, há muitos defeitos, inclusive aqui. Há imperfeições nas igrejas no geral, inclusive aqui. Mas eu ainda estou do lado do salmista quando diz: alegrei-me quando me disseram. Eu não sei quanto a você, mas eu, como pastor, todas as vezes que eu saio da minha casa para vir para esse lugar, para pregar ou não pregar, para fazer ou não fazer, eu venho com alegria. Eu venho com alegria, porque aprendi que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí continuo com o salmista quando ele diz: ó, quão bom e agradável é viverem unidos hoje. Toca na pessoa do teu lado e diz para ela assim: tu tem um monte de defeitos, mas eu te amo com cada um deles. Agora tu falou isso para a pessoa, agora a pessoa que vai falar isso para você. Você tem um monte de defeitos. Não, fala que nem homem. Você tem um monte de defeitos, mas eu te amo assim mesmo. Porque senão dá a impressão que só ele tem defeito ou não. O melhor lugar do mundo é dentro da arca. É na presença do Senhor. E na presença eu tenho que permanecer. Permanecer. Haja o que houver. Nós estamos vivendo um momento, queridos, diferente da igreja primitiva. Claro, o tempo é outro. E diferente de algumas igrejas antigas. Eu já ouvi assim algo que eu vou te fazer entender para você compreender. Eu já ouvi assim: puxa, mas lá aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Aí sabe o que aconteceu? Vai lá, pastora, lá atrás para mim, por favor. Aqui, olha para o pastor aqui, olha para o pastor. Sabe o que aconteceu? Vai lá, pastor, vai lá atrás para mim. Sabe o que aconteceu? Nessa hora,
A gente fica preocupado com um monte de coisa, a gente fica sem saber o que fazer. E quando Deus vira para mim e para ti e diz assim: o melhor lugar do mundo para estar é dentro da presença do Senhor. O melhor lugar do mundo, sabe o que Deus tem para mim e para ti? Permaneça, haja o que houver. Sabe o que eu estou precisando aqui, queridos? De pessoas que não venham olhar para defeitos de ministério, mas que venham agarrar no mesmo foco, numa mesma visão, numa mesma meta, no mesmo ideal. E haja o que houver, vamos dar as mãos e vamos caminhar. Vamos caminhar, vamos seguir, não vamos parar, não vamos olhar nem para a esquerda e nem para a direita, vamos olhar para o nosso alvo é Cristo, Ele é perfeito. Toca no teu irmão e diz assim: o meu Deus é perfeito, é perfeito. O segundo tempo, o tempo de permanecer. Permanecer. Eu só posso sair, repete comigo, eu só posso sair se Deus mandar. Mas eu entro no terceiro tempo, o tempo de sair. Se você acompanhar o capítulo 7 comigo, o capítulo 8 comigo, lá no versículo 6, vai dizer assim: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que secaram as águas de sobre a... Deixa eu explicar para você. Primeiro ele solta um corvo, amém? Ele solta um corvo, aí o corvo voa. O corvo, ele tem uma característica individualista e uma característica de comer destroços, carnes e uma série de outras coisas mais, material já em estado, talvez início de estado de decomposição. O urubu já come em estado de decomposição, mas o corvo ainda come no início de um estado em decomposição. Quando ele solta o corvo voa e, não achando aonde voltar, não pousar, nem o que comer, ele volta para a arca novamente. Quando ele solta o corvo e o corvo não volta, opa, tem alguma coisa aí. Toca no teu irmão e diz assim: espere os sinais de Deus. Eu vou falar sobre o tempo de sair em duas vertentes. O tempo de sair da igreja em que tu está, primeira vertente, o tempo de sair da igreja e o tempo de sair, eu quero te dizer, quando o povo está fora, ou seja, vamos permanecer dentro da arca até o momento em que o Senhor nos chamar. Deu para entender? Sai. Eu lembro que quando eu estava com a minha mãe internada no hospital de câncer, lá no INCA, hoje é INCA, mas antigo Pioneiras Sociais, em Vila Isabel. Antes dela morrer, os médicos e enfermeiros naquele lugar usavam verde, jaleco verde, tudo verde. E ela falou assim: quem são esses homens de brancos que entraram? Quem são esses homens de branco que entraram? E aí éramos uma igreja muito rígida, que tudo era demônio, demônio, demônio. Está repreendido, está amarrado, está crucificado, está não sei o quê, tá... E ela estava ali contemplando os anjos do Senhor. Vou falar sobre a primeira vertente, a vertente de quando o Papai do Céu vier para chamar a mim e a você. E naquele lugar então ela se calou com muita sabedoria. Ela percebeu que não eram simplesmente bem os médicos ali. E minha irmã virou e falou: mãe, os médicos aqui usam verde, não usam branco, aquela coisa toda. Esse momento é Deus e você, você e Deus, eu e Deus, Deus e você. E na sua morte então, ela deu a última suspirada. E de repente, no seu último suspiro, ela parou de respirar. E minha irmã ficou ali sacudindo: mãe, 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 mãe.
mãe chorando, desesperada. E ali passou-se 1,5 minutos, e de repente ela voltou a respirar, como quem diz o seguinte: é o meu Deus que está me levando, é Ele que está dizendo: agora, filha, sai da arca, porque eu tenho uma moradia celeste para ti. Sai desse mundo, vem. Sabe, queridos? E a minha irmã, quando olhou aquilo, ela no olhar dela dizendo, e abriu, esboçou meio que um sorriso, como quem diz: eu estou indo para a glória. Esse é o momento mais importante da vida do crente, é quando o Papai do Céu realmente vai te chamar e um dia tu vai estar com Ele. E aí a minha irmã compreendeu aquele momento e falou assim: vai com Deus. Sabe, queridos, existem sinais. E a Bíblia diz que ao cabo de 40 dias ele solta o corvo e tal. Depois soltou uma pomba no versículo 8 para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-se a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Pegou a pomba de volta. Esperou ainda 7 dias de novo e soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Presta atenção, olha para o pastor. No seu bico existia uma folha nova de oliveira. Essa folha nova de oliveira significa boas novas. Significava então, no bico daquela pomba, Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Aquela folha era uma tipologia de Cristo Jesus. A folha de oliveira no bico da pomba, simbolizando algo novo está por vir. Há uma novidade para ti. Algo novo Deus iria fazer. E com isso, ele começa a entender que haviam então secados, mas a Bíblia diz: então esperou ainda mais 7 dias. Vou entrar aqui em saídas de igreja, ok? Ok, diz amém. Eu não costumo receber ninguém na unção ágape que não foi lá no seu pastor com tudo que houve e disse: pastor, eu quero a sua bênção. Eu quero que o Senhor possa me abençoar, porque eu quero estar aqui de paz de bênção. Eu quero ir para uma outra igreja, mas o pastor lá havia dito que não me recebe enquanto eu não viesse aqui para pedir a sua bênção. Por que isso, querido? Deixa eu explicar. Primeiro, por um motivo de ética pastoral. Porque eu faço com os outros, amanhã estão fazendo com... Já fazem comigo isso direto por aí. A gente estava até conversando sobre isso. Mas amém quem faz? Quem faz é porque não conhece. Não conhece a escritura, não tem temor. Não tem temor, lida de qualquer maneira com as coisas que são santas. E aí eu não posso fazer nada com os que fazem. Contudo, eu não sou assim. Vai lá, pede a bênção. Saiu de lá abençoado. Porque pastor também não pode amaldiçoar, ok? Amém? E nem pode prender ninguém, amém? Nós estamos aqui para abençoar. Que eu já tive ovelhas aqui que quando disseram, vem cá. Eu lembro uma vez, estava sentado, fala: pastor, estou saindo. Aí você está saindo. Pastor, estou saindo e tal. Aí eu, ai meu Deus, graças a Deus, Senhor, Ele veio. Ai. Deus abençoe, leve em paz, em segurança, em nome de Jesus, amém. Oh Jesus, graças a Deus, foi. E tá indo mesmo? Não, rapaz. Tu ri? Gente,
tem vida que tu passa cada dobrado, tu não tem noção. Eu lembrei aqui, por isso que eu me entusiasmei dessa maneira. Vai esquentar a cabeça de outro, em nome de Jesus. Senhor, eu não consegui ser pastor dessa alma. É um alívio, irmãos. Mas há uma alegria no coração, porque também saíram debaixo de bênção. Você está entendendo isso, amém? E você liberou debaixo de bênção. O que vai acontecer lá na frente aí já não é contigo. Deixou de estar debaixo da minha cobertura espiritual. Mas eu preciso falar a título de igreja, o tempo de sair. Porque a Bíblia diz, por várias vezes esperou ainda mais 7 dias. Aí soltou a pomba. Aí não tornou mais a ele. Ok. Primeiro traz uma folha de oliveira, depois espera mais 7 dias, aí depois ela não volta mais. Aí ele vai compreendendo que é momento. Ei, entende uma coisa, querido, querida? Esse negócio de compreender nem sempre é da maneira que eu quero. Aí a Bíblia diz, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias, olha só, tudo aparentava que era para sair. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, aqui ó, então disse Deus a Noé, sai da... Eu costumo dizer que há 3 maneiras de tu achar que é Deus e não é Deus. Ou melhor, dentre uma delas é Deus. Uma, a tua mente e o teu intelecto. De você estar dizendo, é Deus falando comigo. Que nada, é tua mente falando. A segunda, Satanás soprando. E usa até pessoas. Toca na pessoa do teu lado e diz assim, cuidado com o que tu ouve. Porque pode usar, presbítero Marcelo, até pessoas para virar para você e falar, ó, Deus está me falando. Aí aquilo, o teu coração já está fragilizado, tu vai no barco e aí se afunda lá na frente. E a outra é Deus realmente falando. Pastor, como que eu vou saber se é minha mente, se é Satanás soprando, se é Deus falando? Intimidade. Assim como a ovelha conhece a voz do seu pastor, o pastor que conhece as ovelhas tem cuidado de falar de maneira audível espiritualmente falando, para que tu não gere dúvida. Agora, é duro dizer, não tome nenhuma decisão que Deus não esteja mandando. E a Bíblia diz então no versículo 16, sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos, teus filhos, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, e os animais, e assim Deus vai dando ordem. Sabe, queridos, os 3 tempos, eu queria poder ir mais longe, mas o horário já não me permite mais. Os 3 tempos da vida do homem e da mulher de Deus: o tempo de entrar, baseado em Noé, o tempo de permanecer e o tempo de sair. Eu só posso sair se o meu Deus mandar. E a saída são 2 vertentes, uma glória, diz amém, e outra simplesmente uma mudança de um lugar para o outro. Não é sair da igreja para o mundo. Não é sair da igreja porque você acha que não foi da maneira que você queria, que você... Não é desse jeito, não é dessa maneira. Então entenda você isso em nome de Jesus. Compreenda desse jeito que o tempo de sair é importantíssimo. Quando Deus determina, Noé, tem o tempo de entrar, obedeça. Tem o tempo de permanecer, obedeça. Tem o tempo de sair, obedeça. Se Deus não falou, é a tua mente, é o teu coração, está entristecido, está magoado, está ferido, ei, isso não é motivo de sair, porque tu vai encontrar tudo isso lá de fora em outros lugares. O pastor aqui, ele tem fama de ser meio durão. Mas do mesmo jeito que é durão, também sabe expressar uma palavra chamada amor. Porque o tempo todo Deus vira para mim e diz, olha, o ágape tem que ser real nesse ministério. O ágape tem que ser real nesse ministério. O ágape tem que ser real nesse ministério. O tempo todo o Espírito me cobra isso. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o Senhor ama a todos quanto corrige.
O que não dá na minha vida nem na tua é se nós ficarmos de braços cruzados ou decidirmos tomar por conta própria as iniciativas, quando na verdade eu preciso ouvir Deus falar comigo. Quando eu tenho intimidade com o Senhor, eu ouço Ele falar, e quando Ele fala, Ele dita a regra de tudo que é certo para a minha vida. Os 3 tempos da vida do homem e da mulher de Deus: o tempo de entrar, o tempo de permanecer e o tempo de sair. Deixa eu fechar agora essa mensagem. Eu queria falar com pessoas nesse lugar que queiram, nesse lugar, nesse ministério, criar raiz. Sabe o que é raiz, querido? Numa igreja, raiz é quando você vira e diz assim: poxa, eu sou do tempo. Aí lá na frente o Papai do Céu nos abençoou. Aí você está lá no meio dos amigos, dos irmãos em Cristo. Aí tu vai dizer assim: pô, eu sou do tempo lá da unção ágape. Lembra aquele período? Logo que trocou o data show, que agora eu consigo ler tudo, né? O data show que tinha a imagem era fraquinha, era um LG, mas agora não, agora eu consigo ler. Eu sou daquele tempo, daquele banner. Lembra que o pastor botou um banner lá no altar? Que tinha derrubando o gigante. Tu lembra? Qual era a outra frase? Vivendo o impossível. E a outra? Aí a outra, rompendo limites. Tu é desse tempo, também sou. Eu sou desse tempo lá da unção ar. Eu sou desse tempo. Deus quer que tu crie raiz, queridos. Raiz. Haja o que houver. Não há perfeição nesse ministério nem nessa igreja. Mas sabe o que Deus quer? Crie raiz nesse lugar. Raiz. Raiz. Que tu possa dizer: olha, eu sou lá, desde eu entrei lá no 3º para o 4º ano, no 2º para o 3º. A igreja hoje, sabe quantos anos já tem? 20. Pastor Alexandre fez um implante de cabelo. Para de rir. Eu era da época que o cabelo, não sei o que houve. Parece que o Valdemiro botou a mão na cabeça dele e o cabelo cresceu. Mal sabe o pessoal que é implante. É implante. É porque a situação melhorou, a gente foi lá e implantou. Deu para entender? Eu sou dessa época que o pastor era careca. E agora tu vê ele com cabelo igual do Marcos Feliciano. Cabelo igual do Marcos. Agora eu peguei pesado, né? Cabelo igual do Marcos Feliciano, eu peguei pesado. Foi ou não foi? Não sei o que houve, rapaz. Ele falou que foi o Valdemiro. Fez tanto milagre, colocou a mão na cabeça dele e o cabelo dele começou a crescer. Eu sou da época da igrejinha lá, de Genópolis. E agora? Pô, agora nós estamos nessa catedral com mais de 3.000 pessoas assistindo o culto abençoado. Eu tenho uma mensagem que eu vou pregar lá mais tarde e estou encerrando agora. Um dos nossos diáconos, o diácono Carlos, me mandou, depois de um culto de domingo aqui abençoado, ele me mandou no MSN uma frase. Está lá no telefone. E a frase dizia assim: ainda que fosse só o Senhor, 3 pontinhos, alguém precisava acreditar. Eu falei: meu Deus. E aí o Senhor me inspirou. Isso já tem umas 3 semanas atrás. E o tema da mensagem de mais tarde é mais ou menos isso: ainda que fosse só você. Aí dá aquela alguém precisava acreditar. Alguém precisava acreditar. Alguém. Para o sonho se materializar, alguém precisava acreditar. Nem que fosse só você. Só você. Só você. Ei, só você. Alguém precisava acreditar. Talvez no teu meio, no meio onde tu vive, ninguém acredita, mas se for só você, eu acredito, porque o sonho é meu. Amém? E se o sonho é teu, em nome de Jesus, que você possa declarar isso para o Senhor com a sua melhor salva de palmas. Você que acredita.